bom dia! Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Bora tomar um café junto e falar sobre ateliê? Vamos lá, né, gente? Falei pra vocês que ia fazer um videozinho diferente todo dia falando aqui a respeito da rotina, do dia a dia no ateliê. E hoje, ó, já tem uma hora que eu tô por aqui trabalhando, tô fazendo caixas para bem casado. Eu faço a minha caixinha, né, que eu criei por aqui. Depois ela vai com essa florzinha aqui por cima, tá vendo, ó? Aí ela fica assim, exatamente. Quando eu monto ela, eu já deixo ela assim. Daqui a pouco eu mostro pra vocês um pouquinho sobre, tá? Vamos tomar café agora? Vamos tomar café e falar sobre o tema de hoje, né? Pra quem não sabe, eu trabalho com forminhas pra doce já há quase 10 anos, né? Há mais de 10 anos, na verdade. E eu tô compartilhando com vocês o meu dia a dia real por aqui, de tudo que acontece. Então, todo dia tem um tema diferente que eu achei pertinente de trazer para falar com vocês, que são temas que eu pensei a partir deles para poder criar o meu curso Profissão Artesã de Forminhas para quem quer trabalhar em casa com artesanato, tá começando, iniciante, sabe? Então, acho que eu separei alguns pontos que eu, Débora, vi que foi muito importante e que fez muita diferença para mim ao longo da minha jornada como empreendedora, né? Então, resolvi trazer e compartilhar tudo isso com vocês por aqui. Mas, ó, bora tomar um café, gente? Ó, café quentinho. Pega o seu aí, para você poder me acompanhar. Hoje, ó, eu peguei um biscoitinho aqui com manteiga, que eu amo também. E bate-papo de café, né? Pega o seu daí, que eu tomo o meu daqui. Mas vamos lá, gente. Para não ficar repetindo toda vez a mesma coisa do curso, você pode assistir o primeiro vídeo da playlist, onde eu explico como eu vou entregar esse curso para vocês, todo aqui pelo YouTube, e o valor do curso para quem quer iniciar no mercado de forminhas ou fazer um artesanato em casa é R$ 100. Coloquei esse valor bem acessível para você ter a possibilidade de assistir e também de avaliar se isso de fato funcionaria para você, tá bom? Então assiste os outros vídeos que eu gravei aqui para vocês, que eu acho que vai expandir um pouco mais da mentalidade, né, para você se tornar uma empreendedora. Agora vamos lá. O tema de hoje que eu falei que eu falaria, né, que eu gravei ontem, que era falar sobre qual é de fato o maior lucro do meu negócio. E pode parecer clichê, mas não é, tá, gente? O maior lucro do meu negócio, sem sombra de dúvida, foi estar perto dos meus filhos. Quando eu comecei o ateliê, a Lavínia, minha filha, tinha 4 anos. Hoje ela tem 14. O João tinha 0 anos, né? Porque a empresa surgiu a partir dele, quando ele foi fazer 1 aninho, que eu descobri ali as forminhas, né? E comecei a trabalhar com isso. Então, o João, ele não teve nenhum dia em que eu não estivesse presente, né? A Lavínia, durante 4 anos, eu precisei deixá-la com a minha mãe. Metade do dia, né? Eu trabalhava de meio-dia a 6. Depois eu estava estudando, então, de certa forma, eu só via ela de manhã, porque eu só chegava em casa às 11 da noite. Então, eu perdi ali 4 anos, 4 primeiros anos da minha filha, boa parte, né? Do soninho, da parte da tarde, eu perdi essas coisas por conta de trabalhar fora. E aí, quando eu tomei a decisão de ter o meu segundo filho, eu decidi que eu ia empreender, eu nem sabia com o que, né? Mas eu não tinha como deixar 2 crianças com a minha mãe. Então eu queria ter outro filho, então eu precisava dar um outro jeito, né, de fazer as coisas. Então eu optei por sair do mercado de trabalho convencional e começar a trabalhar por minha conta. Só depois que as forminhas de fato foram aparecer ali, depois de quase 1 ano, né, que eu já tinha saído de fato da CLT. E aí, pra mim, isso foi muito importante, porque se você me perguntar, né, de fato, qual foi o meu maior lucro, né, qual foi o maior lucro que as forminhas trouxeram pra minha vida, eu não vou falar de dinheiro. Eu vou te falar de presença. Porque, de fato, isso foi o maior lucro que eu tive. Disparado das outras coisas. Falar que eu não vou poder ir numa reunião da escola, que
eu não vou poder ver uma apresentação, como acontece muito com o pai, né, dos meninos que tá sempre trabalhando nos horários que as coisas acontecem, dos eventos. E se eu também estivesse trabalhando, então ia ser a falta do pai e a falta da mãe, né? E para criança, eu acho que isso faz toda a diferença. Então, muitas vezes também você chega muito cansado, né, do trabalho, desgastado, aí tem outras coisas para fazer, ou você chega, o seu filho já tá dormindo, ou você não tem paciência de estar com ele, de fazer as coisas com ele, tá sempre tendo que fazer na correria, sabe? Então, isso para mim era mais importante, né, do que a estabilidade assim, eu achava que eu tinha, né, porque de fato essa estabilidade financeira não existe, isso é uma ilusão da nossa cabeça, porque se você tá na CLT não é garantia de trabalho, você pode ser mandado embora, pode vir uma pandemia, né, qualquer coisa ali pode acontecer, então acho que não existe esse negócio de estabilidade, acho que tudo é instável, né, a nossa vida é instável, eu posso estar aqui hoje e amanhã não tá mais. Então, eu tenho que pensar no bem-estar e no legado que eu quero deixar para os meus filhos no futuro, né? Então, para mim foi uma virada assim de chave, uma oportunidade muito grande que as forminhas me trouxeram, porque elas me permitiram estar com meus filhos em vários momentos, acompanhar o crescimento deles, levar no primeiro dia de aula, fazer eles superarem dificuldades, né, que eles tiveram ao longo desses 10 anos, né, que eu jamais conseguiria fazer se eu estivesse trabalhando fora. Então, assim, eu não queria só ganhar dinheiro. Eu queria estar presente, eu queria estar em casa. Eu também não estava mais feliz no meu trabalho de CLT, então, quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, Débora, sou assim, tá? Eu não sou a pessoa que fica reclamando. Ah, isso tá assim. Ah, isso tá assado. Eu sou a pessoa da solução. Então, se eu vejo que tem um problema, eu vou buscar uma solução para resolver. Então, quando eu não estava feliz no meu trabalho, eu decidi que eu ia sair. E eu, de fato, saí, sabe? Eu me planejei, tomei a decisão de que eu ia sair, pensei se queria ter ou não um segundo filho, decidi que eu ia ter um segundo filho, e naquela semana eu engravidei. Na semana que eu decidi sair do meu trabalho, foi a mesma semana que eu fiquei grávida, porque a minha meta era, nasceu, saiu do trabalho. E foi exatamente o que eu fiz, né? Então eu acredito que quando, se você assistir a playlist dos meus vídeos anteriores, que eu falo que a possibilidade do meu negócio dar errado não existia pra mim, porque eu ia fazer ela dar certo, a minha empresa dar certo independente de onde fosse, porque na minha vida eu encaro tudo assim. Eu acho que não tem problema que a gente não possa resolver, a não ser a morte, né? Se você morreu, acabou, não tem como você fazer mais nada. Mas enquanto a gente está aqui nessa terra, eu acho que a gente tem que tentar viver a melhor vida que a gente puder. Viver o melhor dia que a gente puder. Então, por que eu vou viver uma vida de eterna frustração, trabalhando num lugar que eu não estou feliz, que eu não estou satisfeita, fazendo o mínimo pela minha família, se eu poderia fazer diferente, né? Então, eu decidi fazer isso e fiz acontecer. Porque eu acho que ficar só reclamando de tudo não adianta nada, né? Então, eu queria, de fato, estar presente, né? E se você é mãe e você está ouvindo o meu relato e você trabalha fora, você sente muitas vezes que você está perdendo a infância dos seus filhos, né? Porque você precisa trabalhar fora, né? Então, eu sei exatamente como isso dói. No último vídeo, eu falei sobre isso, né? Quando a gente trabalha em casa, é muito bom. Também tem a problemática de estar em casa, de estar sempre ali uma confusão, um barulho. Mas qualquer coisa que aconteça de grave ou que você precise fazer, você tá ali. Se o seu filho precisa de você, você tá ali, né? Então, acho que isso faz muita diferença, né? E o que aconteceu? Eu fui pra internet, fui vender as forminhas. Às vezes eu fazia, colava a forminha assim, o João tava ali, eu colocava ele no carrinho, no bebê conforto, do meu lado, tava trabalhando o tempo todo, mas estava ali, o tempo todo com ele, né? Dando atenção, se chorava, eu ia lá, pegava ele no colo. Igual, eu tenho várias alunas que tiveram bebezinhos recentemente, né? Não é fácil, sabe, gente? Nada na vida é fácil. Mas seria muito pior se você estivesse longe, pode ter certeza. Eu tive duas criações, né? Diferentes, assim. A Lavínia até os 4. Foi exatamente assim. Eu fora e eu perdi muita coisa. Perdi a primeira vez que ela andou, às vezes, né? Perdi ela começando ali a comer. Muitas coisas eu perdi dos primeiros 4 anos dela. E do João eu não perdi nada, sabe? E pra gente que é mãe,
isso faz uma diferença enorme. Eu lembro que quando a Lavínia nasceu, que eu ficava no escritório, aí eu saía de casa, meio-dia, eu dava para ela assim, a última mamada e ia trabalhar. Quando ia dando lá pelas 4 da tarde, 5 horas, aí meu peito enchendo de leite e começava a sair sozinho, né? Porque vai enchendo, 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 e na hora que eu dá a hora do bebê mamar, o leite já ia saindo, né? E aí a gente vai dando uma aflição, né? Só quem é mãe sabe. Gente, eu sou muito emotiva, eu não posso ficar falando dessas coisas, dá vontade até de chorar. Mas a gente que é mãe, a gente sabe o quanto dói. Às vezes não tá ali. Então eu não queria repetir isso no meu segundo filho, né? Eu chamando vocês pra tomar café e tô chorando, né? Normal, tá, gente? Sou muito, muito emotiva. Meu Deus do céu. Respira. Então, assim, não é mágica, não tô vendendo algo fácil. Tudo é difícil. É difícil trabalhar fora, é difícil trabalhar em casa, mas tem as coisas boas também, né, que valem a pena. Então, assim, se isso fala com o seu coração, se você acha que isso faria diferença na sua vida, pensa em começar a entender como funciona, o que você poderia fazer na sua casa para você poder conciliar. Começa a fazer antes de sair do trabalho, né? Eu, quando tomei a minha decisão, eu levei 1 ano para sair do meu emprego. Foi um processo, né? Porque eu tive que esperar os 9 meses pro neném nascer. Então, eu tomei a decisão e fui trabalhar para fazer essa decisão acontecer. Então, o mesmo pode ser com você. Você pode começar sem sair do seu trabalho, que te garante ali um sustento financeiro a princípio, e trabalhar, colocar essa meta. Não, eu tenho 1 ano para fazer essa empresa funcionar. E aí, como eu fiz esse curso voltado para pessoas que vão iniciar no mercado, de fato eu coloquei o que é importante para você fazer e que é básico, que você vai conseguir conciliar o seu emprego de fora com o seu emprego da sua própria empresa, tá? Porque a princípio vai ser um emprego também, você vai ser funcionário da sua própria empresa, sabe, gente? Eu acho que tem muito. Às vezes eu também falo muito isso, mas eu quero explicar de uma forma melhor. Da gente deixar de ser empreendedor para ser empresário. Mas a grande verdade é que a gente não deixa de ser empreendedor. Por quê? Para você dizer que você é um empresário, você tem que ter a autonomia de deixar a sua empresa e ela continuar funcionando. Que a sua empresa não dependa de você. Se a sua empresa depende 100% de você para ela funcionar, você não é empresário, você é empreendedor. Então, o que a gente pode ter sendo empreendedor é uma mentalidade de empresário, que é tentar fazer as coisas de uma forma mais estratégica. Mas você só vai deixar de fato de ser empreendedor quando você não precisar estar presente na sua empresa para as coisas acontecerem. Porque enquanto você tiver que trabalhar, ser um funcionário da sua empresa para que as coisas andem, você ainda é um empreendedor, tá? Então, eu acho que existem mecanismos e maneiras de você escolher trabalhar com que as coisas fiquem mais fáceis para você, tá? E a princípio, quando você está começando, você não tem dinheiro para colocar as pessoas para fazer de fato as coisas para você. Então, por isso que precisa de método, precisa de uma coisa simples, rápida, prática que funcione para você conseguir conciliar com o seu trabalho. Então, se você quer saber, né, como você fazer isso, se inscreve. Para se inscrever no curso Profissão Artesã de Forminhas, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui debaixo desse vídeo. Vai te encaminhar para o meu WhatsApp e você vai falar diretamente comigo para fazer a sua inscrição. No dia 7 de março, eu vou liberar as primeiras aulas, tá? O primeiro módulo. Depois que você assistir esse módulo durante uma semana, a gente tem um encontro ao vivo para você tirar todas as dúvidas com relação a isso, tá? Então, a gente tem as aulas gravadas, que são na faixa de 50 aulas, que eu vou disponibilizar durante o mês de março. E no sábado, a gente tem 1 hora para você poder tirar as dúvidas. Então, teremos 5 encontros ao vivo. Tudo isso, gente, por R$ 100. Por que é só R$ 100, Débora? Porque, primeiro, que eu gostaria de deixar algo acessível. Eu gostaria de dar a oportunidade para você que eu tive e que você possa
analisar e começar a sua empresa de forminhas. Então não é um curso avançado, não é um curso que vai ter outras coisas, porque é um curso para você começar. Então o que que fala nesse curso? Como você criar a sua marca, para você não começar de qualquer jeito, sabe? Para você começar mostrando a sua autoridade para a sua audiência, mesmo você não tendo experiência. Depois, eu tenho a parte da gestão. O que é a gestão? É a gestão que vai fazer o seu negócio acontecer, tá? É aquilo que não vai deixar você enlouquecer fazendo tudo sozinho. Então, essa parte também é muito importante para que você consiga trabalhar com tranquilidade. E depois vem o módulo de fato para você aprender a fazer as forminhas. Vou mostrar as forminhas que eu faço por aqui. Inclusive, ó, tô fazendo hoje uma caixinha, tá vendo? Ó, essa caixinha eu criei ela, né? Fiz um teste aqui, fiz a criação dela. E vou mostrar pra vocês tudo, tá? As forminhas que eu faço por aqui, a caixinha, como que eu entrego, como que eu vendo, que descrição que você tem que pôr no produto, como que você vai fazer o atendimento para o seu cliente, né? Como que você vai fazer uma campanha todo mês para poder vender, de que maneira você vai mostrar os seus produtos todos os dias, né? Para poder chamar a atenção do seu cliente, porque vender tem que ser todo dia. Então, basicamente é aprender a criar a empresa, aprender a gerir a empresa e aprender a fazer o produto, tá? Até para quem não quer fazer forminha, Débora, se eu quiser assistir só para ver os outros dois módulos, eu posso, claro, porque isso funciona para qualquer tipo de artesanato, né? A organização, o atendimento, a demonstração de produto, você demonstrar para o cliente que você é uma pessoa de confiança e você criar uma empresa que você vai dar conta de fazer as coisas, tá? Então, como eu falei no último vídeo, né? Às vezes a gente pensa assim, e se eu fizer e não vender? Ok, você pode buscar alternativas para você conseguir vender. Agora, se você vender muito, como é que você vai fazer para entregar se o seu negócio não tiver uma organização que vai te ajudar a executar todo esse trabalho? Vai ser muito complicado. Então, tudo isso que eu levei 10 anos para aprender, eu estou entregando para você de bandeja. Então, gente, só faça a sua inscrição, tá? Se você quiser fazer parte. Já tem novas alunas, vocês que já se inscreveram, muito obrigada pela confiança. Eu tenho certeza que esse mês de março vai ser maravilhoso e eu fico muito feliz de compartilhar o que eu aprendi ao longo desses anos e o que foi importante para mim. Então hoje eu queria falar um pouco mais sobre essa outra parte, né? Que eu acho que é essencial. Ganhei dinheiro? Sim, gente, o que eu ganho com forminha é muito mais do que eu ganhava lá na CLT, tá? Então ganha dinheiro sim, mas também tem outras coisas que, ao meu ver, são muito mais importantes. Então, além do dinheiro, eu ganhei presença, sabe? Eu ganhei tempo com meus filhos. Então, para mim, estar perto dos meus filhos foi, de fato, o maior lucro que o meu negócio me proporcionou. E falando assim, né, um pouco mais sobre essa presença, hoje a gente está vivendo uma outra fase. Porque meus filhos, um tem 10 e a minha filha tem 14, né? Então, agora eles estão caminhando ali para a adolescência. E o mundo de hoje está muito complicado, né? A gente está vendo tanta coisa triste. Eu acho que eu tenho uma filha mulher, eu também sou mulher. Eu acho que as coisas estão tão complicadas lá fora que, além de todo o problema que a gente já tem rotineiramente, a gente tem um mundo lá fora que não tá nada fácil, né? Então, eu acho que quando a gente tem esse tempo para dar um suporte para os nossos filhos, para explicar o que é certo, o que é errado, para protegê-los de certa forma de coisas que às vezes a gente passa. Eu mesma, quando trabalhava, né, eu trabalhava no escritório de contabilidade, aí eu ia para o escritório ao meio-dia, às 6 eu saía, e eu ia para uma escola, porque eu estava fazendo contabilidade. No percurso desse caminho, né, que eu estava indo para a escola, um dia eu fui assediada. Tinha uma rua, né, que eu tinha que passar, assim, que era mais deserta, um bairro que é parecido com o meu. O meu bairro, ele não dá passagem para lugar nenhum. Então, praticamente, quem vem aqui é só morador. Então, sabe essas ruas que ficam mais vazias? Eu tava indo nessa rua e eu, ligada, eu sempre ficava olhando, né, para um lado, para o outro e tal, para ver se tinha alguém. Só que nesse dia, um cara veio de bicicleta. Então, ele chegou perto de mim muito rápido, sem eu ver. E aí, ele veio e passou a mão em mim com tudo, assim, eu fiquei, na hora, minha reação foi de xingar. Eu xinguei ele, e ele fez que ir embora, e quando eu xinguei ele, ele parou.
Quando ele parou, eu gelei, né? Eu falei, se esse cara volta e faz alguma coisa comigo, eu tava sozinha na rua, assim, eu lembro que lá na frente tinha umas pessoas num prédio, na janela, e aí eu acelerei o passo e cheguei até eu chegar na escola. Quando eu cheguei lá, e no dia eu tinha uma prova de balanço patrimonial ainda, eu lembro. Tinha que fechar um balanço. Quando eu sentei, eu não consegui fazer a prova. Eu tive que ir embora. Então, além da gente ter que lidar com tudo, principalmente quem tem filha mulher, hoje a minha filha não anda sozinha. Ela, ela vai, todos os lugares que ela vai, o pai dela que leva. Então, leva na porta da escola, busca na porta da escola. Tanto ela quanto o meu filho. Eles não têm, eles não andam a pé, eles não andam de ônibus. Então, são coisas que eu consegui proporcionar para tentar, de certa forma, protegê-los mais, porque a gente, principalmente nós mulheres, estamos muito vulneráveis a tudo, né? E eu acho que se a gente tem tempo para poder ensinar, conversar, explicar. Então, eu hoje, como meus filhos estão indo para a adolescência, eu falei para eles que a gente tem um momento todo dia que chama Educação para a Vida, que eu criei com eles esse momento, que a gente senta e aí eu pego algum tema da vida, da sociedade, da família, para a gente debater. E como é um filho menino e uma filha menina, a gente pega as duas visões, a visão dos dois, né? O que o homem não deve fazer e o que deve fazer, e o que a mulher deve fazer e o que ela não deve fazer. Então, estar em casa me proporciona isso. Então, por exemplo, né, a gente tira esse tempo para falar sobre temas em geral e a gente faz o estudo da Bíblia depois. Eles adoram, né? A gente tá até aqui um livro que eu tô fazendo com ele, ó, com eles, né? Ó. O próximo capítulo a gente vai entrar aqui, ó. Autorresponsabilize-se. Então, eu peguei uns livros que eu já tinha lido e a gente começou a falar sobre assuntos assim, sabe? Sobre autorresponsabilidade, o que é o dever de cada um, como que a gente faz para conquistar as coisas na vida. Então, coisas do dia a dia. A gente já abordou vários temas, né? Tipo, álcool, bebida, relacionamento. Não existe assunto que não deva ser falado com os filhos, porque eu acho que o que a gente não ensina, o mundo ensina. Então, é melhor aprender com a gente do que aprender lá fora. E depois a gente faz o estudo da Bíblia junto também, que cada um lê e depois a gente reflete sobre o tema. Então eu acho que esse tipo de coisa, trabalhar em casa, me proporciona isso. Então eu não abro mão. E para mim é muito importante. Até que de fato os meus filhos estejam adultos, né? E que eles possam caminhar ali com as próprias pernas. Então, enquanto eu puder estar presente e privá-los de certas coisas, vou fazer. Não que eles vivam numa bolha, não. Ao contrário, eu trago tudo para eles têm responsabilidades, todos os dois fazem estudo, né? Eles sabem fazer as coisas. Eu de fato estou criando os meus filhos para que eles não dependam de ninguém. Né? O João sabe cozinhar, e direto às vezes eu tô trabalhando assim, do nada ele aparece com um bolo que ele fez, a Lavínia também, todos os dois já sabem lavar, passar, arrumar casa, tudo. Então, eu tô criando os meus filhos que se eu faltar, ou se eles tiverem que se virar, eles não vão passar aperto. Porque eu tô ensinando a eles a terem autonomia, a não viverem refém de ninguém, a não dependerem de ninguém. Então, e a cuidarem, saber cuidar também do outro, né, da outra pessoa e ter responsabilidade sobre a própria vida. Então, esse, para mim, é disparado o maior lucro que trabalhar com forminhas me proporcionou, tá? Então, se você quer trabalhar por conta própria, para estar mais presente com os seus filhos, para fazer o que é importante para você, faça, porque isso de fato vai mudar muito e vai fazer toda a diferença na vida deles também. Ok, gente? Hoje foi pauleira, né? Falei aqui sobre coisas mais complexas, mas que eu acho que fazem muita diferença. E eu tenho certeza que os meus filhos, eles são pessoas melhores do que eu fui, né? Ou do que eu sou. Se eles escolherem caminhos ruins, eles vão estar completamente conscientes de que eles estão fazendo essa escolha, né? Porque acho que nós, como pais, o nosso papel é instruir,
Mas a escolha ou o que vai acontecer no futuro é algo que não está no nosso controle. Então, para mim, é o mais importante. E eu acho que, como mãe, não tenho nenhum arrependimento, assim. Pelo contrário, foi o melhor benefício que eu tive, tá? Então é isso, gente. O vídeo de hoje era para falar exatamente sobre isso. Depois vou disponibilizar para vocês mais vídeos também. Continuem assistindo a playlist. Se você estiver gostando dos vídeos que eu tô trazendo para vocês, escreve aqui no comentário, fala comigo, né? Responde aqui também, vamos conversar um pouco mais. Não esquece de se inscrever no canal, de dar like no vídeo, né, para que ele alcance mais pessoas. E eu desejo, sim, todo sucesso para você, viu? Um beijo e fiquem com Deus.